se você tivesse uma ideia revolucionária que pudesse te render bilhões de dólares e alguém fosse lá e se apropriasse dela, o que é que você faria? Ou então, se você construísse junto com seu melhor amigo um empreendimento de sucesso e em dado momento ele, por inveja ou por qualquer outro motivo, tenta te tirar da jogada, o que é que aconteceria? Bom, as respostas para esses conflitos são de certa forma relativas a depender dos envolvidos, e são com base nesses conflitos e em outros conflitos durante a trama que surgiu a narrativa do filme A Rede Social. Então tu quer saber mais sobre esse assunto? Cola comigo que a gente vai falar sobre ele hoje. Bom, de modo geral, eu quero ressaltar inicialmente que esse vídeo é uma produção acadêmica destinada para fins avaliativos na disciplina Mediação, Conciliação e Arbitragem, tutelada pela professora Teresa. Além disso, para que esse vídeo pudesse ser desenvolvido, houveram contribuições preciosas dos meus colegas Epitácio, Cirneide e Ednúbia, que assim, juntamente comigo, desenvolvemos esse material para que pudéssemos produzir esse vídeo hoje. Então, diante do exposto, vamos tentar entender de fato o que acontece nesse filme A Rede Social. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Bom, de modo geral, para que possamos entender o contexto na qual esse trabalho está tentando abordar, é interessante começarmos a discutir sobre um fenômeno humano que acontece praticamente a quase todo instante na nossa sociedade, que é o fenômeno do conflito. E aí você me questiona, mas Daniel, o que é um conflito? O conflito é um fenômeno na qual ocorre quando um conjunto de ações ou interesses são antagônicos, divergentes, e a partir dessa divergência de interesses ou ações, acaba havendo desdobramentos nas condutas humanas, influenciada pelas ações conflitantes, podendo ser esses desdobramentos positivos ou negativos, a depender do contexto como ela foi realizada, dos agentes na qual estavam presentes e do ambiente na qual tudo aconteceu e da forma como tudo foi conduzido, Isso vai depender muito dos desdobramentos na qual esse conflito vai ter. E por que eu digo que o conflito ocorre a quase todo momento? Isso se dá pelo fato de vivermos em coletividade, pelo fato de vivermos em sociedade. Além disso, também se dá pelo fato de sermos essencialmente únicos, sermos intrinsecamente seres humanos peculiares. Isso decorre de um fenômeno na psicologia que nós nomenclamos como subjetividade ou subjetividade humana, na qual define que todo ser humano possui características únicas, essenciais e intrínsecas a cada indivíduo. Então, em linhas gerais, significa dizer que eu possuo gostos, eu possuo vontades e eu possuo ações e condutas diferentes das suas, assim como em um contexto geral da sociedade. Cada ser humano é único. E justamente por termos interesses e ações diferentes, em dado momento, acaba que essas ações podem se colidir, essas divergências podem se colidir e assim cria-se um conflito. E é válido ressaltar que existem conflitos que existem um grau de complexidade mais simples e outros que têm uma complexidade um pouco mais elevada, que dificultam na resolução desse, em achar um ponto de intersecção para que esses possam ser resolvidos. Mas, de modo geral, grande parte dos conflitos na qual seres humanos desenvolvem pode ser resolvido por meio do diálogo, na qual principalmente o Estado tende a promover essa iniciativa de diálogo para evitar conflitos armados, conflitos bélicos, que prejudiquem a própria espécie humana. Agora que já entendemos um pouco sobre o conflito, vamos tentar entender o que é o filme de fato. A obra A Rede Social foi uma produção desenvolvida por David Fisher, na qual tenta abordar em sua narrativa principal o contexto do desenvolvimento da criação da rede social Facebook e os problemas que isso ocasionou, como por exemplo uma acusação de apropriação cultural. Em linhas gerais, a narrativa ela vai tentar centralizar o seu foco no personagem do Mark Zuckerberg, na qual tem uma personalidade um pouco difícil e com dificuldades em uma convivência, um relacionamento social, o que ocasiona ao longo da narrativa em conflitos com outras pessoas. E isso é bastante evidente quando você analisa as primeiras cenas do filme, na qual o Mark Zuckerberg ele tenta se relacionar com uma garota que ele está afim, que é a Erika.
Em decorrência de uma rejeição da Erika, o Mark Zuckerberg ele desenvolve um comportamento de certa forma hostil e ele acaba direcionando-se a uma rede social, a um blog que ele tinha na época e profana, né, palavras ruins contra ela, difama a imagem dela, demonstrando o que eu acabei de falar desse comportamento um pouco diferente, desse comportamento um pouco antissocial que ele tinha. Era uma personalidade um pouco difícil de lidar. You guys were the inventors of Facebook? You've invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! Além disso, durante a obra também é apresentado conflitos do Mark com o seu melhor amigo, que no caso é o cofundador do Facebook, Edward Severin. É perceptível que a relação entre o Mark e o Severin era de certa forma inicialmente boa, porque dentre todas as pessoas na qual Mark Zuckerberg teve relacionamento durante o período da faculdade, o único amigo de verdade que ele possuía é do Eduardo. E você percebe ao longo da narrativa que vão se desenvolvendo diversos pequenos conflitos que são deixados de lado pelo Eduardo ou por negligência da parte dele, porque ele realmente não queria saber, não dava grande importância àqueles conflitos, ou porque realmente o Mark tinha uma personalidade difícil de trabalhar aqueles conflitos. Todavia, há de se ressaltar um conflito bastante interessante nessa narrativa, que é o fato do Mark Zuckerberg, a partir do momento que ele encontra o Sean Parker, que é o ator interpretado pelo cantor e compositor Justin Timberlake, eles tomam uma atitude, né, quando o Facebook ele já está com um capital muito bom, quando ele já está em ascensão, quando ele está em um momento muito bom, de criar meio que uma artimanha, né, para deixar o Eduardo fora dos negócios e tirar a participação de cotas que ele tinha da empresa. E a partir desse momento que surge outro conflito bastante evidenciado na obra, que é a atitude do Eduardo de buscar vias extrajudiciais para poder ressarcir, para poder estabelecer a sua participação na empresa. E é aí que começam os conflitos na qual nós queremos discutir nesse vídeo. Porque nesse momento, observa-se que a narrativa dos advogados, né, a presença dos advogados, existe uma certa dificuldade de trabalhar esse conflito, porque não sabe ao certo quais são os motivos originais que desenvolveram aquele cenário, que propiciaram o desenvolvimento daquele cenário. E aí você não sabe ao certo qual sistema, qual mecanismo de resolução de conflitos você utiliza naquele caso. Então é perceptível que existe uma problemática muito grande em qual ferramenta eu devo utilizar para poder resolver esse conflito. Aí você me pergunta, mas Daniel, peraí, o que é que você está falando? Ferramentas para resolução de conflito? Como assim? Bom, aqui nós temos que lembrar que nós estamos fazendo uma análise do filme na égide do ordenamento jurídico brasileiro. E dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos um sistema chamado Sistema Multiportas. O que vem a ser o Sistema Multiportas? Em linhas gerais, é um sistema na qual viabiliza diferentes formas, diferentes ferramentas para resoluções de conflitos, de forma que tenta-se evitar ao máximo levar esses problemas à justiça de fato, né, para que não haja o litígio. Então, nós podemos citar aqui como, por exemplo, a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem, né, a justiça restaurativa, como sendo mecanismos, como sendo ferramentas que viabilizariam a resolução desses conflitos. E aí que está o X da questão. Por que utilizaram um acordo extrajudicial e não propiciaram um desses mecanismos de sistema multiportas? Aqui na narrativa do filme a gente tem que levar em consideração que não se tinha ao certo a ciência de quais eram os motivos centrais que levaram os personagens ao conflito. E a partir desse momento não tem como apontar ao certo qual era, ao menos inicialmente quando os advogados foram solicitados, qual era o mecanismo ideal para a resolução daquele conflito. E aí você me pergunta, beleza Daniel, você citou aí, né, que teve um problema, não pôde identificar, citou sobre o sistema multiportas, mas então qual é o sistema, qual é a melhor ferramenta a ser direcionada a esse caso em específico? Com base no que o nosso grupo pôde observar ao longo da narrativa, é perceptível que poderia aplicar a mediação e a conciliação, mas necessariamente a mediação. E aí vamos aos conceitos. O que vem a ser a mediação?
A mediação é um sistema autocompositivo em que as partes escolhem um mediador para intermediar o conflito, ou seja, para servir de ponte de comunicação entre os entes conflitantes e assim propiciar na resolução desse conflito. É válido mencionar aqui que o mediador é um terceiro neutro e imparcial, ou seja, ele não tem um papel ativo de proporcionar uma resolução. Ele não pode falar, olha, vocês vão solucionar esse caso com essa resolução, essa é a melhor solução para esse caso. Não, esse não é o papel do mediador. O mediador ele vai fazer apenas uma ponte, uma comunicação. Mas aí você pergunta, por que, Daniel, então, a melhor ferramenta para resolver esse conflito é a mediação? Porque é evidente que nesse cenário, os personagens, principalmente o Mark Zuckerberg e o Edward Severin, eles possuem um certo carinho um com o outro. E percebe-se que não sabia ao certo quais eram os motivos que levaram a ter conflito. Então, se houvesse um mediador viabilizando a comunicação entre esses dois, poderia se explanar de forma mais profunda, de forma mais ampla, quais foram as origens desse problema e assim direcionar, fazer com que, por meio de um diálogo, que essas partes elas entrassem em um acordo e pudessem, principalmente nessa questão aqui, restaurar os vínculos afetivos na quais eles tinham, né? O vínculo de amizade. Por outro lado, eu cito também a conciliação, e aqui nós entendemos a conciliação como sendo um processo também autocompositivo, na qual as partes litigantes escolhem um conciliador, e esse conciliador ele também vai fazer o intermédio da comunicação, mas diferente do mediador, ele tem um papel mais ativo, porque ele pode proporcionar uma solução, ele pode sugerir uma solução. Todavia, a gente tem que levar em consideração que tanto na mediação quanto na conciliação deve-se respeitar o princípio da autonomia das partes, ou seja, ambas as partes elas têm autonomia para proporcionar a própria solução para o conflito. E aqui eu menciono também a conciliação, porque se tivesse um mediador na qual observasse a personalidade dos dois, entendesse o contexto na qual aquele conflito todo foi proporcionado e assim sugerisse uma resolução na qual viabilizasse o vínculo afetivo novamente, pegasse um pouco nesse vínculo afetivo, poderia sim facilitar uma melhor resolução do conflito e até restabelecer esse vínculo, essa harmonia entre os personagens. Então, de modo geral, é uma obra que traz um contexto muito interessante sobre as noções de poder, sobre como as personalidades, como as características intrínsecas ao indivíduo pode viabilizar um conflito, e eu recomendo todo mundo assistir porque é um filme muito legal, é um filme que fala sobre a rede social mais famosa praticamente do mundo, que é o Facebook, e como essa rede social revolucionária teve um desfecho tão triste de certa forma, né? Então aqui eu não vou dar spoiler da obra, quem quiser assista, é um filme muito interessante. E lembre-se, né? Sempre que houver um conflito, tentemos conversar inicialmente para poder resolver esse, tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fico muito grato pela atenção de todos. E é isso, um abraço, tchau, tchau.